a versão que a gente vai provar aqui de um teorema central do limite é essa, tá? Um teorema central do limite para variáveis aleatórias I e D. Então a gente tem xn, uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? Média μ, variância sigma ao quadrado, e a gente assume que a variância ela tem que ser, né, positiva para que a gente esteja somando de fato coisas aleatórias, tá? Então, o que essa versão do teorema central do limite diz para a gente é o seguinte, tá? Se você fizer xn barra, subtrair da sua média e normalizar pelo desvio padrão, quando você escalar isso por raiz de n, você tem a convergência em distribuição para uma variável aleatória normal padrão, tá? A gente vai provar uma versão que tem hipóteses um pouquinho mais fortes, onde eu vou assumir que as variáveis aleatórias têm função geradora de momentos definidas em torno do zero. Então, minha hipótese é mais forte, né? Além de eu estar assumindo que minha variável aleatória tem todos os momentos, eu estou assumindo que todas elas têm função geradora de momentos definidas em torno do zero. Uma forma da gente contornar essa prova seria utilizando funções características, dado que a gente sabe que qualquer variável aleatória tem função característica. Mas como a gente não exibiu com tantos detalhes função característica no nosso curso, eu opto por fazer a demonstração, nesse caso, um pouco mais restrito, que acaba sendo parecido. Tá? Não tem, o espírito acaba sendo o mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer, a ideia da demonstração é a seguinte. A gente tem essa variável aleatória aqui, raiz de n sobre sigma, xn barra menos μ. Associada a ela, eu vou ter uma função geradora de momentos, tá? Que eu vou chamar de psi-n. Associado a uma variável aleatória normal padrão, eu tenho uma função geradora de momentos que eu vou chamar de... Não vou chamar de nada, mas enfim, finge que eu vou chamar ela de psi aqui. Ou melhor, eu vou escrever qual é a fórmula dela, e elevado a t ao quadrado sobre 2. Tá? E o que a gente vai provar é o seguinte. À medida que n aumenta, esse valor aqui, psi-n de t, converge para e elevado a t quadrado sobre 2 quando n vai para infinito. Tá? Ou seja, a gente vai provar que a sequência de funções geradoras de momento da variável aleatória que a gente está considerando converge pontualmente para a função geradora de momentos de uma variável aleatória normal padrão. E pelo resultado que a gente viu, isso implica que se dá a convergência em distribuição. Tá? Então essa vai ser a nossa ideia. E repara uma coisa bastante curiosa, né? A gente não está pedindo quase nada sobre nossas variáveis aleatórias, tá? E ainda assim a gente vai conseguir provar a convergência dessa sequência de funções geradoras de momentos com uma coisa com uma fórmula bem específica, que é essa exponencial. É uma prova bastante bonita. Vamos ver como é que se dá então essa demonstração. Bom, eu vou chamar de Zn a minha variável aleatória que eu estou considerando, tá? Ou seja, Zn é raiz de n, xn barra menos μ, dividido por sigma, tá? E eu vou escrever isso da seguinte forma. Raiz de n sobre sigma, que multiplica 1 sobre n, somatório, i indo de 1 até n, de xi menos μ. Tá? Eu botei o μ dentro do somatório. Tá? Porque aqui eu vou botar, o primeiro termo vai me dar exatamente a média amostral, o segundo termo vai me dar nμ dividido por n, tá? Que vai dar exatamente o que eu tinha aqui anteriormente. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso, porque aí eu vou escrever desse jeito aqui. Isso vai ficar raiz de n sobre n, que multiplica somatório i indo de 1 até n de xi menos μ dividido por sigma. Eu vou batizar essa variável aleatória aqui de yi, tá? Repara que yi ela tem média 0 e a variância de yi é igual a 1, tá? Eu normalizei ela, né? Eu subtraí a média e dividi pelo desvio padrão. Logo, yi tem média 0 e variância 1. Isso vai ser muito importante para a gente daqui a pouco, ok? Então, isso aqui vai me dar o quê? 1 sobre raiz de n, somatório, i indo de 1 até n, de yi. Tá? Então, até agora eu não fiz nada. Eu só peguei a sequência de variáveis aleatórias que eu gostaria de estudar e reescrevi ela de uma outra forma que vai me ser útil, ok? Aí agora, eu vou denotar por psi de t a função geradora de momentos de yi. Tá? Eu posso denotar por psi sem nenhum índice, porque eu sei que as minhas variáveis aleatórias xi são independentes, identicamente distribuídas,
e as minhas y também vão ser independentes e identicamente distribuídas. Então, a função geradora de momentos comum das y eu vou chamar de psi de t. Tá? Como eu sei que as y são independentes, a função geradora de momentos do somatório i indo de 1 até n de y vai ser dada pelo seguinte. Né? A gente lembra que função geradora de momentos de soma independente se torna o produto das funções geradoras de momentos. Tá? Como todas elas têm a mesma distribuição, né? Elas são identicamente distribuídas, essa função geradora de momentos é psi de t elevado na enésima potência. E aí, finalmente, o que eu quero fazer agora, eu quero encontrar quem que é a função geradora de momentos de Zn. Tá? Então, com isso, eu consigo encontrar quem é a função geradora de momentos da minha variável aleatória Zn, que a gente está considerando. Tá? Eu vou fazer a continha aqui pela definição, bem rapidinho. Isso aqui eu vou chamar de psi_n de t. Isso é o valor esperado de e elevado a tzn, só que zn é 1 sobre raiz de n, somatório indo de 1 até n de yi. E se a gente reparar, né, o que está acontecendo aqui? Isso é essencialmente e elevado a número vezes variável aleatória. Então, isso daqui é a função geradora de momentos de somatório indo de 1 até n de yi, calculada em t sobre raiz de n. Tá? E isso daqui vai ser exatamente quem? Psi calculada em t sobre raiz de n elevado na enésima potência. Ok? Então, o nosso primeiro passo que a gente tem aqui na ideia do teorema, a gente já fez, né? A gente encontrou uma expressão para quem quer a função geradora de momentos da nossa sequência Zn de interesse. Agora eu quero tentar fazer alguma bruxaria para tentar descobrir como, de alguma forma, esse troço vai convergir para e elevado a t ao quadrado sobre 2. Tá? Então repare que eu não tenho nenhuma expressão para essa função geradora de momentos aqui. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha, eu vou fazer uma expansão em Taylor de psi em torno de zero. Então, psi expansão de Taylor, vocês lembram do polinômio de Taylor dos cursos de cálculo 2, em torno de zero. Tá? Ou seja, eu vou escrever psi de t como se fosse psi de zero mais t psi' de zero mais t quadrado sobre 2 fatorial psi duas linhas de zero e mais um termo, só para a gente ficar com tudo direitinho, t ao cubo sobre 3 fatorial psi 3 linhas de zero mais reticências. Tá? A gente lembra, né, que a nossa variável aleatória ela tem média 0 e ela tem variância 1. Tá? Como ela tem média 0, o segundo momento coincide com a variância. Então, esse termo aqui vale 1. E a gente lembra também que a função geradora de momentos em zero, ela sempre vale 1. Tá? Então, apesar de a gente não conhecer quem é essa função geradora de momentos, a gente já está com alguma cara razoável para ela. Então, isso vai ser 1 mais t vezes 0 vai dar 0. Aqui vai ter t quadrado sobre 2 fatorial mais t ao cubo sobre 3 fatorial psi 3 linhas de 0 mais reticências. Ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? Né? Repara que isso é uma expansão em Taylor de psi. Tá? Eu vou pegar simplesmente essa expressão e vou substituir aqui dentro. Tá? Porque assim eu consigo obter algo que seja relativo à função geradora de momentos da variável aleatória Zn de interesse. Tá? Ou seja, quando eu fizer psi_n de t, eu vou simplesmente pegar essa expressão aqui dentro dos colchetes e vou substituir, né, pela expressão que eu acabei de encontrar, trocando t por t sobre raiz de n. Então isso vai ficar 1 mais, onde tem t quadrado, vai ficar t quadrado sobre n, ou seja, t quadrado sobre 2 fatorial vezes n. Onde tem t ao cubo, vai ficar t ao cubo sobre n elevado a 3 meios vezes 3 fatorial vezes psi 3 linhas de 0
mais termos que eu não vou levar em consideração, tudo isso elevado à potência n. Tá? E aí agora eu vou precisar de um resultado auxiliar que a gente não enunciou e que a gente também não vai provar, e que ele é um pouco misterioso, tá? Mas vamos tentar explicar ele de modo que ele não fique tão misterioso assim. Eu vou usar o seguinte lema, que é o ponto central dessa demonstração. Tá? Imagina que você tenha AN e CN sequência de números reais. Tá? De modo que elas satisfaçam as seguintes condições. A n converge para zero, quando n vai para infinito, né? São números com cada vez menores, e Cn vezes a n quadrado converge para zero quando n vai para infinito. Ou seja, você permite que Cn possa crescer. Porém, quando você multiplica por a n quadrado, né, isso tem que ir para zero. Ou seja, a n quadrado tem que ir para zero mais rápido do que Cn cresce. Então, a conclusão que esse resultado te dá é o seguinte: 1 mais a n elevado a Cn multiplicado por e elevado a menos a n/Cn converge para 1 quando n vai para infinito. Isso pode parecer um pouco misterioso, mas vamos olhar um resultado aqui em particular. Quando você tem a n/Cn convergindo para um valor b, tá? Então acontece o seguinte: 1 mais a n elevado a Cn converge para e elevado a b. Tá? Antes da gente voltar a explicar esse resultado, lembra, né, como é que a gente escrevia o número de Euler em alguns momentos? Que a gente pode falar que 1 mais 1 sobre n elevado a n converge para e. Né? O que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está generalizando um pouco esse resultado. Então, em vez de eu ter 1 sobre n e n, né, que seria o caso aqui, né, a n vai para zero, Cn vai para infinito, porém Cn vezes a n ao quadrado ainda vai para zero, a n vezes bn é sempre igual a 1, e isso converge então para e elevado a 1. Tá? A gente está pegando isso e tornando um pouco mais geral. Eu estou permitindo que aqui não seja 1 sobre n, pode ser outras coisas. Aqui eu estou permitindo que não seja n, pode ser outras coisas, mas eu exijo que tenha essas hipóteses aqui. A n tem que ir para zero, Cn não pode ir para infinito mais rápido do que a n quadrado vai para zero, tá? E se a n vezes Cn converge para um número b, tá? Se a n vai para zero e Cn vai para infinito de modo mais ou menos parecido, então vale essa convergência aqui que vai ser o que vai ser do nosso maior interesse, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai aplicar esse lema da seguinte forma. Aqui eu tenho 1 mais coisa que depende de n elevado a coisa que depende de n. Então eu vou chamar isso daqui da minha sequência AN e isso daqui vai ser a minha sequência CN. Vamos verificar que esse lema de fato se aplica, tá? Então, olha só, se eu fizer a n, tá? A n, se eu colocar o termo 1 sobre n em evidência, isso é 1 sobre n, que multiplica t quadrado sobre 2 fatorial, mais t ao cubo sobre 3 fatorial n elevado a meio, terceira derivada de π em zero, mais reticências, aqui sempre vai ter um n no denominador, tá? Se você fizer n ir para infinito, né, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai para zero. Ok, está dentro da hipótese. Se você fizer Cn vezes a n ao quadrado, o que vai acontecer? Cn é n. A n quadrado é 1 sobre n quadrado vezes coisa ao quadrado aqui. Tá? Essa coisa, na pior das hipóteses, vai se aproximar de um número t quadrado sobre 2, mais n sobre n quadrado. É claro que quem vai ganhar, né, vai ser o n quadrado denominador, isso vai para zero. E se você fizer Cn vezes a n, olha só o que acontece, né? Você vai ter n vezes 1 sobre n, vezes o que está dentro do colchetes. Aí olha só o que vai acontecer, né? Você vai cortar n no numerador com denominador, e dentro dos colchetes, todos esses outros termos aqui vão ir para zero. O único outro termo que vai sobreviver é justamente o t quadrado sobre 2. Então, quando você pegar e aplicar esse lema aqui
na função geradora de momentos que a gente tem, né, você vai poder aplicar o que está nessa caixinha verde. 1 mais AN elevado a CN converge quando n vai para infinito para E elevado ao limite de ANCN. E o limite de ANCN, a gente acabou de ver, é t² sobre 2. Tá? Então, o que a gente acabou de provar? A função geradora de momentos de Zn converge pontualmente para a função geradora de momentos de uma distribuição normal padrão. Por resultado que a gente viu anteriormente, isso mostra que a sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição para a distribuição normal padrão. Tá? Recomendo que vocês pausem o vídeo, revejam essa demonstração, que ela é um pouquinho enrolada e invoca esse lema bastante mágico, mas eu juro que ela faz bastante sentido. Tá? Então, essa versão do teorema central do limite que a gente vai fazer a prova. Tá? Agora, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês um outro teorema central do limite. Tá? Com o mesmo espírito, você quer enfraquecer uma hipótese, você quer colocar uma outra hipótese no lugar para garantir ainda a validade dessa convergência em distribuição. Então, a gente vai tirar a hipótese das variáveis serem identicamente distribuídas, né? Eu ainda vou pedir que elas sejam independentes, vou pedir que tenham média e variância finitas, mas eu vou trocar o fato delas serem identicamente distribuídas por uma outra condição. Então, vamos ler esse resultado. Seja xn uma sequência de variáveis aleatórias independentes com médias μn e variância σn positiva e finita. Tá? Eu vou chamar de Sn² o somatório das variâncias ao quadrado e eu vou assumir que vale essa condição de Lyapunov. Olha que coisa misteriosa, né? O que essa condição diz para a gente? Né? Ela diz para a gente, essencialmente, que os momentos de ordem 2 mais delta das nossas variáveis aleatórias, eles não crescem mais rápido do que o somatório das variâncias elevado a 2 mais delta. Tá? É essencialmente uma condição dizendo que a variância dessas variáveis aleatórias são bem comportadas de alguma forma. Tá? Então a gente troca o fato delas serem identicamente distribuídas por uma restrição no fato da variância delas não poder ter um certo comportamento específico em relação aos momentos de ordem 2 mais delta das nossas variáveis aleatórias. Ou seja, tem que existir algum delta para o qual esse limite seja igual a zero. Então, se isso acontece, tá, a gente pode provar que vale essa versão do teorema central do limite. A média amostral, subtraída do valor esperado da média amostral, dividido pelo Sn, normalizado por n, converge em distribuição para uma normal padrão. Tá? É um teorema bastante mais misterioso, a gente vai ver um exemplo de aplicação dele, mas não vamos fazer a prova dele, que é uma prova bastante mais enrolada do que a prova que a gente acabou de fazer. Tá? A prova tem no Magalhães, caso vocês queiram conferir. Tá? E para fechar esse vídeo, né, assim como nas leis dos grandes números, o teorema central do limite é um resultado que ele é assintótico. Tá? Só que, felizmente, a gente tem como saber algo sobre a distância para o nosso limite. Né? Essencialmente, a gente quer saber, ok, beleza, eu sei que a minha sequência de variáveis aleatórias Zn, né, voltando aqui nessa anotação, converge em distribuição para uma normal padrão. Mas eu quero saber quão longe eu estou do meu limite. E aí você tem um teorema chamado teorema de Berry-Essen, foi provado na década de 50, mais ou menos. Tá? Você tem uma sequência de variáveis aleatórias I e D, de média zero e variância finita, botei média zero só para simplificar a escrita, e eu vou assumir que essa sequência de variáveis aleatórias tenha terceiro momento finito. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, quando eu olho a distância da acumulada de yn barra vezes raiz de n sobre sigma, ou seja, essa quantidade a gente sabe que se aproxima de uma normal padrão, pelo teorema central do limite. Tá? Mas agora eu quero ver a distância da acumulada dessa variável aleatória para a acumulada de uma normal padrão. Tá? Eu quero saber quão longe eu estou de uma normal padrão, ou seja, quanto que eu erro ao aproximar probabilidades dessa variável aleatória por probabilidade de uma normal padrão. E aí, o teorema de Berry-Essen diz para a gente o seguinte, ok, essas acumuladas, elas distam de, no máximo, essa quantidade aqui. Tá? Uma constante que multiplica o terceiro momento da sua variável aleatória
dividido por sigma ao cubo vezes raiz de n. Tá? E de certa forma faz sentido colocar o terceiro momento aqui, porque lembra que o terceiro momento mede para a gente uma questão de assimetria, né? Então faz sentido que quanto maior for a sua assimetria, pior fica para você se aproximar de uma distribuição normal, né, que é bastante simétrica. Tá? E uma coisa que é importante a gente notar é que o teorema de Berry-Essen ele nos dá uma cota muito geral. Né? Raiz de n vai para zero muito devagar quando n vai para infinito, né, no denominador. Então, o teorema de Berry-Essen ele pode ser muito refinado à medida que você sabe mais informações sobre a sequência de variáveis aleatórias xn. Tá? E a gente entra num campo das desigualdades de concentração de medida, que são extremamente importantes atualmente em probabilidade, que a gente tocou aqui no nosso curso só através da desigualdade de Markov e de Chebyshev. Mas o que importa é que a gente sabe quantificar a distância para o nosso limite, e resultados recentes de 2012, né, dizem que essa constante aqui, C, ela é bem comportada. Ela está entre 0,40 e 0,47. Tá? Ainda está em aberto qual é o valor exato dessa constante, mas esse é o melhor que a gente conhece até os dias de hoje. E, finalmente, para fechar, no próximo vídeo vamos ver alguns exemplos de como que a gente utiliza o teorema central do limite, analogamente ao que a gente fez com as leis dos grandes números na aula anterior.